Olá, olá, meu nome é Pacelli Lukvo, eu sou pernambucano e alemão. Eu nasci e cresci em Recife, mas boa parte da minha vida adulta foi na Alemanha. Eu estudei economia na Universidade Federal de Pernambuco, na UFPE, e foi a partir de lá que eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio de um ano para a cidade de Tübingen, lá no sul da Alemanha. E foi lá em Tübingen que eu comecei a me aprofundar mais na questão da cultura, na história alemã, na literatura e assim por diante. Bom, depois desse primeiro ano de intercâmbio, eu gostei tanto do país que eu decidi ficar. E aí eu fui estudar na famosa Universidade de Humboldt, lá em Berlim, na capital alemã. Apesar dessa minha formação de economista, ao longo desses 10 anos lá na Alemanha, eu trabalhei muito com história, né? Eu tinha uma empresa de turismo e fazia passeios guiados, né? Fiz passeios guiados aí com milhares de brasileiros e passeios e aulas em loco também. Eu acabei me especializando na história recente da Alemanha. Eu costumo dizer que a história recente da Alemanha do século XX é um resumo da história do século XX inteira. Então eu me especializei nesse período especificamente. Inclusive eu cheguei a me certificar como guia certificado do campo de concentração de Sachsenhausen, que fica perto de Berlim. De 2020 para cá, eu comecei a oferecer um pouco desse conhecimento que eu adquiri ao longo de uma década, um pouco mais de uma década, online também, né, com a ajuda da internet. Isso me possibilitou atingir um público muito maior, exatamente para aquelas pessoas que não poderiam estar comigo em loco, lá em Berlim e tudo mais. Então, eu passei a oferecer cursos, palestras, aulas, e de lá para cá, de 2020 para cá, eu já somo aí cerca de 1.500 alunos nos meus cursos de História da Alemanha. Foram várias palestras, participações em jornais, participação na TV, artigos de jornais, sempre falando sobre a Alemanha para o público brasileiro. E agora eu tenho o meu mais novo curso em parceria com o Hoje no Mundo Militar, um curso sobre a Alemanha, sobre o século da Alemanha, as guerras mundiais, a Guerra Fria e a reunificação. E é pensado exatamente para esse público, um curso panorâmico, porém não simplório. Pare para pensar, você que está me ouvindo, você provavelmente nasceu no século XX e mais provavelmente ainda no finalzinho do século XX. Você faz parte desse século. Para pensar quais são os grandes eventos que aconteceram no século no qual você provavelmente nasceu. Quais são os grandes eventos? Pensa aí. Bom, provavelmente você vai pensar em Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a ascensão do nazifascismo, a Guerra Fria, Muro de Berlim e queda do Muro de Berlim. Pensa mais uma vez aí. Quase todos esses eventos têm como palco principal Berlim, tem como palco principal a Alemanha. E é exatamente disso que a gente vai tratar nesse curso. O que eu ofereço nesse curso não é fácil você encontrar, esse tipo de conhecimento não é fácil você encontrar em outros locais. Por quê? Porque eu tive acesso direto à fonte, né, em loco, assisti várias palestras de sobreviventes do Holocausto, de soldados que lutaram na Segunda Guerra, eu conheci pessoas, conversei com pessoas, mas além disso, né, por conta de eu falar alemão, de eu ler em alemão, eu tenho acesso à literatura alemã direta. Eu frequentei praticamente todos os museus em Berlim e nos arredores também, então o tipo de conhecimento que eu tenho a oferecer, ele é único. Então eu te convido a conhecer e se inscrever o quanto antes para garantir as vantagens do curso O Século da Alemanha, as guerras mundiais, a Guerra Fria e a reunificação. Não perde essa oportunidade, você vai ter a oportunidade de conhecer muito bem tudo que é mais interessante e mais importante do século XX sob o ponto de vista da Alemanha, que é a essência desse século. Tudo isso de forma direta, simples e didática. Não perde essa chance.